Nós vamos iniciar, tá? Então, essa aula é sobre o treinamento esfincteriano, popularmente conhecido como desfraude. Não é a gente que escolhe a hora que a criança desfralda, é a criança que nos dá sinais que ela está amadurecida neurologicamente para que esse processo aconteça. Então, eu tenho que ter condições anatômicas, psicológicas, fisiológicas e paciência do cuidador, né? Porque é um processo que a gente tem bastante escape urinário, fecal, e não acontece da noite para o dia. É muito raro quando a criança se desfralda, né? Entre aspas. Então, a gente tem que estar atento para os sinais de prontidão e ajudar para que esse processo ocorra sem nenhum tipo de medo, frustração, né? Não, não passa. Tá, nós vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia da micção, né? Sempre que a gente tem uma aula sobre algum distúrbio, aula de enurese também, a gente sempre lembrou, né, como que é o normal da fisiologia da micção. A gente tem a bexiga ela tem que, o rim produz urina 24 horas por dia, então a bexiga ela tem que ser complacente, ela tem que estar receptiva para armazenar essa urina. Esse músculo detrusor ele tem que estar relaxado e o esfíncter tem que estar fechado, senão a criança tem a perda urinária. No momento da micção, a gente tem a contração do assoalho pélvico e a gente começa a ter a sensação que a urina está enchendo. A partir de 50% da capacidade vesical, a gente já tem essa sensação que a bexiga está enchendo, tá? A gente faz a inibição voluntária da micção até que o lugar adequado, o momento adequado seja oportunizado, por isso que a gente não tem escapes em público, por exemplo, e aí a gente realmente tem o desejo miccional normal. A partir disso, a gente tem um relaxamento do esfíncter ureteral do assoalho pélvico e o músculo detrusor ele se contrai e a gente urina. Aproximadamente 90 a 100% do volume da capacidade dessa bexiga. Então, tudo isso tem que funcionar de forma harmônica para que a gente não tenha perdas, né? Por exemplo, uma hiperatividade do músculo detrusor vai dificultar o processo de desfraude. Se eu tiver alguma lesão no esfíncter externo, eu posso ter dificuldade também no momento do desfraude. Então, essa questão anatômica ela vai ser bem importante para a gente conseguir fazer esse processo sem muitos escapes. Lembrando, né, que a gente tem que ter um controle neurológico, então não adianta eu querer desfraldar uma criança de 1 ano, ela não tem o controle do sistema nervoso, consegue ter a própria percepção, né, sentir que a bexiga está cheia. A gente tem aqui a inervação, principalmente dorsal, da região da coluna lombosacra, em que a gente tem os reflexos sensoriais e os reflexos motores, que vão organizar a contração da bexiga e empurrar a urina para a uretra, relaxando o esfíncter, a gente vai ter realmente a saída da urina e a micção completa. Destaque a coluna lombosacra, né? A gente sabe que os gessapismos de coluna, mielomeningocélia, espinha bífida, elas vão atrapalhar esse controle, porque há uma contração desordenada do músculo detrusor, então dificilmente a gente vai conseguir ter um esvaziamento completo da bexiga, e a gente pode ter, inclusive, contrações fora de hora, o que pode estimular um desejo miccional, aumentar a frequência urinária e dificultar também o processo de treinamento esfincteriano. Doenças desmielinizantes também podem causar isso, tá? Guillain-Barré, por exemplo, pode cursar com retenção urinária. Então, tudo isso tem que estar funcionando de forma adequada para que o treinamento esfincteriano seja tranquilo. Aqui, né, o destaque que a gente tem 2 tipos de receptores na bexiga. A gente tem os receptores que vão atuar aqui na atividade do músculo detrusor e nós temos os receptores beta e os muscarínicos que vão estar atuando na região do esfíncter. Por isso, quando a gente está no ambulatório de nefro, a gente lembra, né, do uso da oxibutinina, da solifenacina, que são medicações que agem, por exemplo, na hiperatividade do músculo detrusor. Estamos falando de uma criança normal, tá? Então, é uma criança que já tem um desenvolvimento neurológico adequado. Inclusive, se a gente tem uma criança com déficit intelectual, o processo de treinamento esfincteriano é mais difícil, assim como nas crianças com alteração de comportamento,
TEA e TDAH, mas eu estou falando do normal, né? Então, toda a parte anatômica está funcionando legal, a minha bexiga é boa, eu não tenho hiperatividade, eu não tenho alteração de coluna, e eu vou começar o processo com a criança, né? Então, o que é, né, esse processo? É quando a criança tem consciência da necessidade de eliminar urina e fezes. Então, ela é considerada treinada. Por que, entre aspas? Porque não é a gente que treina, é ela que treina e aprende, né? A gente só facilita esse processo, tá? Então, isso aqui é uma coisa consciente. A propriocepção, o sentir, estou com vontade de fazer cocô, estou com vontade de fazer xixi, são super importantes para o processo, tá? Esse processo dura entre 6 meses a 1 ano. Alguns processos são mais rápidos, né? Como eu disse, isso é individual. Ele é mais precoce nas meninas. E a partir dos 2 anos, a gente acredita que o desenvolvimento neurológico da criança esteja maduro para que esse processo aconteça. Muito se fala sobre o desfraude precoce e o desfraude tardio. Ambos podem estar relacionados a alterações de eliminação da urina e das fezes, tá? Então, relacionados a distúrbios de eliminação. A gente tem uma idade, né? Os estudos mostram que cada vez acontece de forma mais tardia esse processo, e a gente também tem populações, principalmente as de baixa renda, que esse processo acontece de forma mais precoce. Eu acho que pelo gasto mesmo do uso de fraldas e tudo mais, então as famílias acabam encorajando crianças menores a ficarem já de cueca ou de calcinha para que o processo aconteça. Nós temos que tomar muito cuidado, não quer dizer que se for precoce ou se for tardio eu vou ter um distúrbio miccional. Mas é claro que se isso aconteceu precocemente, eu tenho, por exemplo, experiência com crianças de consultório que com 7, 8 meses de idade não urinam no período noturno. Então, claro, eu vou ter que pensar num distúrbio miccional, né? Não quer dizer que, com certeza, essa criança tem alguma alteração, mas levanta muito a suspeita de alguma alteração nesse controle esfincteriano. E o que precisa, né, para a gente fazer o processo de treinamento esfincteriano? Primeiro, integridade física. Eu, por exemplo, atendi recentemente uma criança que teve um trauma de bexiga, né, andando de bicicleta. Então, essa criança, depois disso, começou a ter escapes. Não adianta eu tentar no momento de trauma, de dor, próxima à infecção urinária, a gente não vai conseguir. Então, a criança tem que estar com a saúde plena, integral, bem. Sinais de prontidão, muito se fala sobre isso, a gente tem o artigo, né, do Departamento Científico da SBT, que tem uma lista com 21 sinais de que a criança está pronta, né, para o treinamento. A gente vai ter que ter um mínimo de material, ou um assento redutor, ou um pinico. As crianças que começam esse processo diretamente no vaso, elas têm medo de cair e contraem o assoalho pélvico, o que não é fisiológico. Então, a gente pode ter um esvaziamento incompleto da bexiga por causa de uma posição inadequada. E existem materiais muito baratos, né? Então, tem assento redutor de R$ 25. Então, é possível para toda a população. Então, sempre orientar as famílias, tá? E a disponibilidade do cuidador, né? Aí é a minha experiência pessoal, né? No processo de treinamento da minha filha, eu tinha 6 calcinhas. Eu sujei as 6, na verdade, minha filha, em meia hora, né? Então, acabou o processo, vamos comprar mais calcinha para começar depois, né? Mas isso é verdade, a gente tem que ter muita paciência. A gente acha que a criança está extremamente preparada e aí a gente vai testar, é uma catástrofe, né? O que a gente não pode ter é contar, né, a nossa frustração das crianças, né? Então, larga a mão, espera aí 1 mês a 3 meses e tenta de novo, tá? Algumas dicas, tá? Acho que daqui para frente a gente, exceto sinais de prontidão que vocês vão ver em vários lugares, agora a gente vai começar na prática, o que a gente faz, o que é importante que às vezes vocês não vão achar nos livros, tá? Não adianta a gente insistir em momentos de perda. Por exemplo, a criança mudou de escola, a criança morava com o pai e com a mãe e os pais se separaram. Então, esses sentimentos de luto, né?
essas perdas elas vão dificultar, porque psicologicamente a criança pode estar abalada, tá? É interessante a gente tentar perceber qual que é o hábito da criança. Às vezes, a gente levando a criança em períodos regulares para ir ao banheiro pode favorecer a formação do hábito, principalmente o hábito evacuatório, né? Porque geralmente a frequência evacuatória é 1 a 3 vezes no dia, né? Já o hábito miccional é muito variável, né? Vai depender muito da ingesta de líquidos daquela criança. Mas essa formação do hábito de ir ao banheiro, principalmente após as principais refeições, ajudam, tá? E não adianta a gente começar o processo no frio. A gente sabe que a criança, ela urina mais no frio. Então, as perdas, elas são mais frequentes quando o clima está gelado. Então, geralmente, aqui no Cuiabá é mais difícil, né? Mas, geralmente, a gente opta por um clima quente para começar esse processo. A gente não pode deixar essa obrigação para a escola. Isso também é uma coisa que vocês vão ver. As escolas costumam fazer desfraude coletivo. Isso não individualiza a habilidade daquela criança, né? Às vezes aquela criança não tem habilidade e eu estou forçando um desfraude fora de hora. Aí eu venho retenção urinária, retenção fecal, infecção urinária, não é legal, né? Então, um processo que era para ser natural acaba sendo doloroso e frustrante. Então, muito cuidado, tá? O ideal é que o processo comece em casa, nas férias, né? Férias da mãe, férias do pai. Então, é um momento legal que daí os cuidadores diretos vão estar envolvidos no processo. E aí, pinico ou assento redutor? Tanto faz. A família escolhe. Melhor, a criança escolhe. Por que não levar a criança para escolher, né? A gente sabe que a presença de personagens, de cores, fica mais divertido. E a criança acaba entrando mais na decisão, né? Então, tanto faz. Eu posso ter pinico de chão, eu posso ter escadinha com um assento redutor para colocar no vaso, eu posso ter escadinha separada do assento redutor, tanto faz, tá? Independentemente, não tem um melhor que o outro. A gente só lembra que quando a gente for fazer o processo no vaso, o assento redutor é obrigatório, tá? Pelo medo mesmo de cair, a criança não relaxa o assoalho pélvico. Aqui, né, eu fiz uma pesquisa, quais são os mais utilizados, né? Gostei. Esse aqui de cima foi o da Maite, ela ganhou da madrinha dela, né? Então tem esses bonitinhos de raposa, de dinossauro, então ter algum personagem ajuda também no processo. Sem conflito de interesses, né? Mas eu colocava lá, dicas das mães, né? Os mais utilizados eram esses. E esse aqui, o que vocês acham? Ai, eu vou deixar a pediatra chateada. Pode ir. Não! Não! Ai, gente, frustrei a pediatra. Não é o melhor método, tá? Primeiro, meninos têm que aprender a fazer xixi sentado. Já começa por aí. Então tá errado, tá? O ideal mesmo é a gente abolir o sapinho, né? É bonitinho, é interessante. Vocês já viram que ele tem um negocinho que roda assim? É para acertar o jatinho lá, né? Percebe-se que ninguém aprendeu, mesmo tendo, né, um sapinho desse. Então, realmente, assim, brincando, né? Mas esse aqui não é o tipo de material que a gente tem que usar no desfraude, tá bom? E meninos têm que aprender a fazer xixi sentado, infelizmente, tá? Em primeiro lugar, eu vi que minha criança está pronta, eu também estou disposta, e eu não posso brigar, eu não posso usar um cunho negativo, eu não posso usar apelidos. Então, eu tenho que realmente estar preparado, né? O cuidador tem que estar realmente preparado para o processo. Evitar a comparação com outras crianças. E aí, a gente vai fazer a leitura da criança. Quais os sinais de prontidão que a gente vai observar, tá? Os sinais de prontidão nada mais são do que habilidades físicas e psicológicas daquela criança. Então, a capacidade da criança de imitar o comportamento dos pais e cuidadores, é aquela criança que quer sentar no vaso, que também quer fazer xixi na hora que a mãe está fazendo.
insistir em concluir tarefas sem ajuda e ter orgulho das novas habilidades, é aquela criança que quer tirar o sapato, que quer tirar a cueca. Andar e estar apta a sentar de modo estável e sem ajuda. A criança que não senta de forma estável, ela não vai estar segura para sentar no vaso para urinar ou para evacuar. Porque a sensação é estranha, né? Eles estão acostumados a fazer sempre na fralda. Então, tem que ter um equilíbrio legal. Entender e responder a instruções e seguir comandos simples, saber puxar as roupas para cima e para baixo, saber o nome das partes do corpo, tá? Isso é importante, inclusive durante quando a gente está ensinando a criança, o ideal é usar os termos técnicos mesmo, tá? Vagina, vulva e pênis, tá? Não colocar apelidos, isso também protege questões relacionadas ao abuso sexual, tá? Aqui, por exemplo, a criança está tentando ajudar a mãe a arrumar a cama. Aqui a mamãe está no banheiro acompanhada. Isso aqui é frequente. E aqui o menininho está tirando a roupinha dele, então ele já mostra uma independência. A camiseta é mais difícil, os shorts é mais fácil. E aí a gente também não pode colocar uma calça jeans para a criança usar o pinico, né, gente? Então, idealmente, as meninas de vestidinho, de sainha, com roupas leves e não apertadas. E os meninos, shorts mais leves também, com elástico que estica bem. Usar palavras, expressões faciais ou movimentos que indiquem a necessidade de urinar ou evacuar. Vocês vão ter, né, na família de vocês, por exemplo, algumas crianças, na hora de fazer cocô, começam a se esconder atrás dos móveis, né? Então, a gente pode estar anotando, inclusive, o horário que geralmente isso acontece, para tentar colocar essas crianças sentadinhas, né, no vasinho ou no pinico. Capaz de ficar sentado no vaso sanitário. E aqui é uma coisa interessante. São crianças que geralmente conseguem ficar numa mesma atividade pelo menos 5 minutos. Então, aquela criança que tem hiperatividade, ela vai ter dificuldade, entendeu? Então, isso é uma coisa também para a gente abordar e que pode causar um grau de dificuldade na hora do treinamento. Curiosidade a respeito dos hábitos de eliminação dos mais velhos. Dar tchau para o cocô, dar tchau para o xixi, isso é interessante também, as crianças gostam. Impaciência quando fica sujo ou com as fraldas molhadas, então a criança que urinou, fez cocô e quer trocar a fraldinha. Capacidade de ficar seco por 2 horas, acordar seco de um cochilo. Então, assim, são vários sinais que vocês vão percebendo, tá? Aqui tem uma coisa que não tá, né, no documento da sociedade, mas que é interessante também. O pular com os 2 pés, tá? O pular com os 2 pés também mostra que a criança tem um controle maior do assoalho pélvico. Então, talvez a gente tenha aí mais outro sinal de prontidão. Aí, a posição, né, do xixi e do cocô, né? Como que faz cocô em pé? Né? Não consegue, né? Contrai tudo. Como que faz xixi sem encostar o pé no chão? Contrai tudo, não dá certo. Então, a gente tem que sempre pensar em apoiar a perna da criança, né? Numa banqueta, num tijolinho, num degrauzinho, né? Se a família tiver. Usar o assento, né, para que ela não tenha medo de caída no vaso sanitário. Tem crianças que acham que vai sair um monstro lá de dentro e a gente tem que respeitar esses medos, né, é natural. E, idealmente, o tronco ligeiramente inclinado para frente. Então, essa aqui seria a posição adequada para o esvaziamento completo. Aqui a gente consegue ter um relaxamento do assoalho pélvico, né? Então, a criança consegue evacuar e urinar com mais facilidade e urinar todo o volume daquela bexiga, né? Isso é importante também. Às vezes a criança urina, mas não urina tudo, né? É muito comum, inclusive, logo depois que a criança sai da fralda, ela tem uma frequência urinária alta. Depois de um tempo, isso se normaliza, tá? Então, tem que ter paciência, não tem nada errado com isso, tá? É comum que isso aconteça. Uma criança que faz cocô e dói e sangra, ela não vai querer fazer cocô, né? Então, a gente tem as retenções fecais, principalmente nesse período, e a criança ela não consegue entender que a bexiga está cheia ou o reto está cheio de fezes. Então, é importante tratar a constipação, para que ela tenha a propriocepção, né? Se é a hora de fazer xixi, é a hora de fazer cocô. Então, a gente tem a escala de Bristol, né? A maioria das famílias acham que seus filhos não são constipados.
Quando a gente vai lá e pede para fazer o cocobook, a maior parte das crianças brasileiras são constipadas. Então, assim, insistir nisso, sabe? A gente tem que ter aí um Bristol 3 ou 4 para ter uma consistência normal fecal e que não seja doloroso o processo. Uma dieta rica em fibras e um consumo reduzido de produtos lácteos. Aqui está a relação entre a pola retal e a bexiga, né? Elas não precisam estar brigando uma com a outra, elas têm que ser parceiras aqui na situação, né? Então, a gente está aí para tratar com medicamento a constipação, para a criança não sofra, né, com o processo da evacuação. E o que pode acontecer no dia a dia e como que a gente pode lidar, tá? A criança pode não querer sentar no vaso. Você pode começar com a calça vestida e com a fralda. Isso é muito tranquilo, tá? Como uma brincadeira mesmo. E depois a gente vai evoluindo, né, para a cueca ou para a fralda aberta, por exemplo. Medo da descarga, né? Isso, por exemplo, os pacientes que têm uma sensibilidade sonora, né, os pacientes TEA, por exemplo, isso pode ser uma dificuldade real. Então, a gente vai tentar explicar com brinquedos, com livros, né? Vai permitir que a criança aperte a descarga para ela ver como é que é. Nesse momento aqui, o legal é o pinico, né? Por isso que tem que individualizar, não adianta, não é a gente que escolhe, é a criança que mostra o que ela se sente mais confortável, né? A criança evacuou no chão. Reforçar a rotina, monitorar os horários. Geralmente as crianças têm horários mais pré-determinados dessa questão evacuatória. Não punir, tá? E as regressões, por exemplo, nasceu o irmãozinho, né? Isso é muito frequente. A gente vai ter que manter a calma, esperar 1 a 3 meses e tentar de novo, tá? Sem pressão, com tranquilidade, esquecer o assunto. A criança não quer fazer o treinamento esfincteriano. Parece que é estranho, mas é real. Isso a gente vê em consultório. E realmente a gente vai ter que fazer uma pausa de 1 a 3 meses e tentar entender o que está acontecendo. Esse paciente que eu vi no consultório, por exemplo, ele tinha uma diarreia crônica. Então, sempre as fezes eram muito amolecidas. Então, a sensibilidade era muito prejudicada. A gente teve que fazer uma abordagem, por exemplo, de fisioterapia pélvica. Então, às vezes, a gente vai precisar, né? Por exemplo, os pacientes de TO, de psicólogo, de fisiopélvica, né? Para abordar em conjunto essas questões. E quando que vocês vão encaminhar para os especialistas, né? Vocês falam, não deu certo aqui, né? Depois que os pais já tentaram várias vezes, né? Quando há uma retenção urinária de fezes, a criança se recusa a evacuar ou urinar por dias, fica segurando. Você vê uma criança que tem uma frequência urinária de 8 vezes ao dia, está fazendo xixi 2 vezes ao dia. Eles chegam até, assim, inconscientemente reduzir a ingesta de líquido, porque eles percebem, né? Se eles beberem mais água, eles vão fazer mais xixi. A gente fala isso, não é? Bebe mais água, o xixi vai ficar clarinho. Então, as crianças podem se recusar e isso ser um problema, né? Porque daí a gente vai começar aí dor, né? Uma criança que fica muito constipada, fecaloma, tudo mais, e a infecção urinária, né? Em se tratando da bexiga. Quando há muito sofrimento envolvido no processo, então acho que a gente tem que pedir ajuda. Quando a criança tem mais de 3 anos e não tem nenhum sinal de prontidão, ou mais de 4 anos que não conseguiram concluir o treinamento esfincteriano diurno. Uma coisa interessante, precisa começar de dia e à noite juntos? Depende da criança. Tem criança que vai super bem, tem criança que só faz o treinamento diurno e num segundo momento a gente tenta fazer o treinamento noturno, né? Lembrando que a gente tem aí uma idade de até 5 anos para que o processo noturno aconteça, tá bom? Uhum. Não necessariamente, não necessariamente. Inclusive, tem crianças que vai junto, as duas, ao mesmo tempo, tá? Então, é muito individual isso. É comum que os dois processos não aconteçam juntos, é tranquilo. Só que, se eu te disser, de experiência de consultório, a maioria das crianças fraldam os dois momentos juntos. Exceto aqueles que evoluem, né, com enurese mesmo, que daí já é uma outra questão. Mas a maioria consegue fazer junto o processo. Quais são as causas de falha nesse processo, né? Deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, transtornos comportamentais, déficit de atenção e hiperatividade.
a presença de disrafismo de coluna, né, espinha bífida oculta, malformação da inervação, né, do trato urinário, bexiga neurogênica e intestino neurogênico, outras doenças que acometem medula espinhal, principalmente essas que eu falei, que tem alteração da mielinização, hipotonia, né, os pacientes com trissomia do 21, por exemplo, podem ter dificuldade nesse processo, abuso sexual, né, por razões óbvias, né, prolapso retal e diarreia crônica. Então, não deu certo? Revisa. Se tem alguma coisa que é patológica que vocês conseguem resolver em consultório. Uhum. Sim. Isso. Espera e vê se vai conseguir. Inclusive, no consultório, porque como a gente acaba tendo uma população muito viciada, né? Eu vejo o meu consultório, grande parte dos pacientes tem espinha bífida. Muito, muito. E assim, a gente trata a constipação, que é mais frequente, né? E observa como é que vai ser no desfraude. Inclusive, crianças menores que vão comigo por outros motivos, que eu faço o diagnóstico de espinha bífida, eu falo para as famílias, vamos esperar ver como é que vai ser o desfraude. Se encrencar lá no momento do desfraude, aí geralmente a gente faz fisiopélvica junto. Tem uma excelente, depois eu vou te passar o contato. Muito boa. Aqui, nós estamos lidando com crianças, né? Então, a gente tem que acessar o mundinho das crianças. Tem uma lista de livros, alguns, inclusive, tem história no Spotify, esse aqui tem no Spotify, sobre o ato, né, de controlar os esfínteres. No ambulatório aqui a gente tem, no consultório a gente tem, então é bem legal para acessar as crianças, tá? Xixi, cocô e pum é excelente, tem uma musiquinha, né? E esse aqui, ó, se vocês quiserem, tem uma playlist na Spotify que eu fiz para estimular o processo de desfraude, tá? Então é legal para oferecer para as famílias mesmo, né? Abriu? Tá. Tá. Agora, a gente vai falar de algumas alternativas quando a gente está lidando com os pacientes que têm alterações comportamentais, né? Principalmente no TEA, né? No TEA, existe uma ferramenta que é a comunicação visual, são os PECs, né? Não sei se vocês já foram em alguma clínica com TO, né? Psicólogo com foco em autismo. A gente tem isso aqui no próprio banheiro, né? Os cardzinhos de lembrar a sequência do uso do banheiro. Fica mais fácil, vendo as imagens, materializar o processo, né? Aqui, eu quero ir no banheiro. Geralmente é uma fotinha do menino com dor na barriga, um incômodo abdominal, né? Então, entrar no banheiro, baixar a calça, entrar no vaso sanitário, fazer xixi e cocô, limpar com papel, vestir a roupa. Então, parece muito lógico, muito fácil, mas esses pacientes, eles funcionam melhor se tiver isso visual, tá? Abordagem de TO e psicólogo, às vezes a gente tem questões sensoriais que têm que ser trabalhadas, então a gente não consegue sozinho. O ambiente ele tem que estar adaptado, como eu disse para vocês, uma criança que tem medo da descarga não vai sentar no vaso, ela vai sentar no perigo, né? Então não adianta eu escolher como é que eu vou fazer o processo. E o reforço positivo ele vai ser super importante. Inclusive na internet a gente acha também alguns materiais, porque assim, claro que o final é a criança usando calcinha, né, ou cueca e sem perdas. Esse é o nosso objetivo final. Mas antes disso, eu posso ter uma criança que não chegou nesse processo que está ficando frustrada, né? Então, a gente pode pontuar o que a criança conseguiu fazer. Por exemplo, pediu para fazer o xixi e o cocô, ela ganha uma estrelinha. E isso aqui, visualmente, é muito importante, né? É um método motivacional, que a gente também usa semelhante para a enurese, né? Fez xixi no vaso, ganha estrelinhas. Fez cocô no vaso, estrelinhas. Deu a descarga, lavou a mão. Então, quando todo esse processo se conclui, a gente fala, conseguimos fazer o treinamento esfincteriano e acabou, tá? Então, o reforço pode ser, assim, das parcelas do processo, tá? Não precisa ser do processo inteiro, porque senão é bem frustrante. Então, na prática, nós vamos adaptar o ambiente,
né, com assento redutor ou com apoio dos pés, tá? Ou então com penico. Evitar ruídos intensos, né, principalmente descarga, eco, realmente algumas crianças têm medo. Criar uma rotina previsível, então levar ao banheiro sempre nos mesmos horários, ao acordar, após as refeições, antes de dormir, antes do banho, né? Acho que antes do banho é bem assim fácil. Geralmente os adultos fazem, né? Então a criança também costuma imitar desse jeito. Usar quadros visuais, cronômetros ou músicas para guiar o processo. Por que cronômetros ou músicas? Lembra que eu falei que um dos sinais de prontidão é ficar 5 minutos numa mesma atividade? Então, assim, existem ampulhetas, eu até adquiri algumas, de 3 minutos, que você vira, que os dentistas usam para o tempo de escovação adequado. Então, assim, é uma ampulhetinha que você vira e a criança tem que ficar sentadinha no vasinho até terminar de correr lá a areinha da ampulheta. Então, existem cronômetros, aplicativos de cronômetro, que vai aparecendo a figurinha do bichinho quando vai concluindo o tempo. E as músicas, né? Às vezes a gente canta com a criança, né? Então, esse processo de aguardar, ele vai ser importante, tá? Usar o reforço positivo, elogiar cada passo conquistado, ficar sentado, pedir para ir, usar o vaso. Então, parcelas do processo são bem-vindas, né? A gente tem que reforçar com a criança que está indo tudo bem. Prêmios simbólicos, às vezes adesivo, brinquedo pequeno, pode ajudar. Uma coisa legal que eu fiz, né? Eu comprei aqueles adesivos bem pequenininhos e eu ia colando na parede do banheiro. Toda vez que eu fazia xixi no vaso. Aí chegou uma hora fazer todo dia, né? E aí a gente não precisou mais colar. Mas é legal e a criança gosta do reforço visual, tá? Contar histórias sociais, ver alguns vídeos, como eu falei para vocês, no YouTube tem o que tem nessa fralda, que é aquele do ratinho, tem no Spotify tem uma outra historinha também, além das músicas, né? Isso ajuda. E nas crianças que têm uma dificuldade sensorial, a gente vai ter que abordar isso com fisioterapia pélvica, terapia ocupacional, e sempre lembrar da postura, tá? A postura adequada, ela facilita o processo para que não haja dor, principalmente na evacuação. E é isso, faltou uma coisa, não apareceu, mas eu vou ver se eu acho aqui, que são as calcinhas de treinamento. Vocês já viram? São calcinhas de bichinho, que tem um reforço, tem cueca também, né? Que tem um reforço de pano na região mais embaixo da genitália e que costuma absorver até 30 ml do xixi. Então, no processo de desfralde, para evitar a sujeira, às vezes ajuda e é bonitinho, né? As crianças se animam, porque ela não está mais com a fralda, mas ela está com uma calcinha mais reforçada para não ficar desconfortável se houver perdas, tá? É isso.